Enem começa domingo com prova de redação. Também serão aplicadas provas de linguagens e ciências humanas. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2022 começa a ser aplicado no próximo domingo, 13. Além das provas de linguagens e ciências humanas, os estudantes farão a única prova subjetiva do exame, a de redação. Os cerca de 3,4 milhões de estudantes terão 5 horas e meia para responder a todas as questões. Ir bem na redação pode ser um diferencial para o candidato. As notas dessa prova variam de 0 a 1000. Os candidatos que zeram a prova não podem participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, ou o Programa Universidade para Todos, ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Na reta final de preparação, a dica é que os estudantes revisem as próprias redações escritas ao longo do ano e que vejam exemplos de redações que obtiveram nota máxima. Recomendo que leiam o maior número de redações possível porque agora é muito ruim pressionar o estudante para que faça maratona de escrita. Ler as redações nota 1000 é um estudo ativo e mais confortável, diz o professor de língua portuguesa e redação Vinícius Oliveira, conhecido como Profinho. Oliveira foi um dos 77 participantes do Enem 2016 que tiraram a nota máxima na redação. Naquele ano, mais de 6 milhões fizeram a prova. A redação que escreveu apareceu na cartilha divulgada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, como exemplo de texto nota 1000, em 2017. A cartilha do Enem 2022 está disponível na internet. Ela explica os critérios de correção e traz exemplos de redações que receberam a nota máxima para ajudar os estudantes na preparação para o exame. A professora de língua portuguesa e produção textual do Colégio MOP, no Rio de Janeiro, Tatiana Nunes Camara recomenda que, nessa reta final, os estudantes releiam também os próprios textos e revejam as anotações e as correções feitas por professores. O mais importante de tudo é ter confiança do que sabe e ter capacidade de produzir de forma autoral. Isso vai dar mais segurança para o aluno fazer uma boa prova, diz. A professora sugere ainda que, no dia do exame, os estudantes comecem pela prova de redação. Por ser a única prova discursiva, ela exige mais clareza, uma cabeça limpa. Deixar essa prova por último pode prejudicar o estudante. Já Oliveira recomenda que os estudantes leiam a prova de redação e intercalem a escrita com a resolução de questões objetivas da prova de linguagens. Isso é legal por 2 motivos. Primeiro, porque refresca um pouco a mente para ter mais ideias e, segundo, porque algum texto da prova pode colaborar com a argumentação do aluno. Não pode copiar o texto, mas pode abrir a mente para alguma ideia. Correção da redação. As redações do Enem são avaliadas em 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, e elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cada prova passa por 2 corretores. Caso haja diferença de mais de 100 pontos em relação à nota total da prova ou de mais de 80 pontos em relação a alguma das competências, o texto passa, então, por um terceiro corretor. Se a diferença persistir, a prova é avaliada por uma banca composta por 3 professores, que atribuirá a nota final do participante. Cuidado com a nota 0. Segundo o edital do Enem, são motivos para zerar a redação: fuga total ao tema, não obediência ao tipo dissertativo argumentativo, texto com até 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de até 10 linhas escritas no sistema Braille, cópia de texto, da prova de redação ou do caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação, números ou sinais gráficos sem função clara. Em qualquer parte do texto ou da folha de redação, parte deliberadamente desconectada do tema proposto, assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante, texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho, e texto ilegível, que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes. Veja os temas das redações de anos anteriores. Enem 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Enem 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Enem 2011, viver em rede no século XXI.
Os limites entre o público e o privado Enem 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI Enem 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil Enem 2014, publicidade infantil em questão no Brasil Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira Enem 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e caminhos para combater o racismo no Brasil. Neste ano houve 2 aplicações regulares do exame. Enem 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Enem 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Enem impresso, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Enem digital, e a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Enem PPL e reaplicação. Enem 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Enem 2022. O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, na página do participante. Quem está se preparando para o Enem pode acessar todas as provas e os gabaritos de edições anteriores no site do INEP, para se preparar para as provas. Para testar os conhecimentos, os estudantes podem acessar gratuitamente o Questões Enem, um banco preparado pela Empresa Brasil de Comunicação, EBC, que reúne questões de provas de anos anteriores. No sistema, é possível escolher quais áreas do conhecimento se quer estudar. O banco seleciona as questões de maneira aleatória.